Capítulo 361, A Seita. Bruce tinha mais de 2 metros de altura, tinha cabelo preto curto, sobrancelhas grossas e bagunçadas, e um nariz grande. Ele parecia extremamente selvagem, mas Noah podia ver que a sua mente suportava o peso de sua facção. Ele não era um irracional. Pico do terceiro rank, não admira que ele é cauteloso sobre estar perto de discípulos mais fracos. Noah enfrentou 2 cultivadores do terceiro rank em sua vida. O primeiro foi o Manto Preto no Vale da Nação Odra, enquanto o segundo era Lison. No entanto, o Manto Preto estava apenas no nível inferior do terceiro rank. Noah, com seu mar de consciência recém-rank 3, foi capaz de lutar contra sua pressão. Quanto a Lison, ela não estava usando seu verdadeiro poder ou sua tatuagem teria interferido com sua perseguição. No entanto, Bruce tinha um dantiano estágio sólido e uma esfera mental se aproximando das fileiras heróicas, juntamente com o fato de que ele achava difícil de segurar, fez de sua única presença uma ameaça para os discípulos fracos. Não ser capaz de segurar seu nível significa que mesmo suas palavras são apoiadas com todo o poder de seu nível de cultivo e energia mental. A supressão foi tão forte, porque eu estava extremamente perto também. Noah analisou o poder de Bruce. Ele seria seu capitão daquele momento em diante, afinal. A esfera mental aplicou pressão dependendo de sua largura. Estar no rank 3 não significava ter o mesmo poder. Quanto maior a esfera, mais pressão poderia gerar. Noah poderia ser considerado um novato do terceiro rank enquanto Bruce estava no seu auge. A diferença entre seus mares de consciência era simplesmente muito vasta. Suas palavras poderiam ser consideradas ataques totalmente alimentados devido à sua peculiaridade. Eu me pergunto quão forte ele realmente é quando ele usa feitiços e técnicas. Mana e energia mental eram energias, eles poderiam ser usados em sua forma bruta. No entanto, para expressar seu verdadeiro poder, eles tinham que ser canalizados em artes marciais e feitiços. Noah não podia deixar de se surpreender com o poder de Bruce, já que apenas seu poder bruto era suficiente para suprimi-lo. Juntando-se a você, o que isso implica? Noah perguntou. Ele estava feliz que ele poderia ficar na facção enquanto evitava Lison. Deixe-me explicar a hierarquia da facção primeiro. Bruce respondeu quando ele pegou um papel em branco e uma vara de seu anel espacial. Os cultivadores do primeiro rank e do segundo rank são peões. Eles só podem ser ordenados. Todos eles são designados para capitães que os enviarão para missões de acordo com seu nível de cultivo. Bruce desenhou pequenos pontos na parte inferior do papel. Eles representavam os peões de que ele estava falando. Os cultivadores do terceiro rank são todos capitães. Eles podem formar suas próprias equipes e perseguir tesouros por conta própria quando encontram uma fonte confiável o suficiente em seus olhos. Minha facção tem mais de 20 cultivadores de rank 3. Somos bastante poderosos na seita. Mais de 20. Se há o mesmo número de especialistas do rank 3 mesmo na outra facção, então apenas a divisão humana da seita tem mais de 100 cultivadores no auge das fileiras humanas. Noah ficou surpreso com esses números. Ele se sentiu extremamente feliz por ter se juntado à seita. Seta está acima dos capitães. Suas palavras têm o mesmo peso que as minhas quando eu não estou por perto. Não se esqueça de confiar nele e não deixe que os eventos de hoje te afetem. Ele é realmente confiável. Bruce atestou por Set, mas Noah só acenou com a cabeça. Confiança era algo que tinha que ser ganho, especialmente no seu caso. Sou o líder da facção. Não podemos ter o apoio dos monstros nas fileiras heróicas porque afetará demais as questões humanas. Então eu sou o maior poder que você encontrará enquanto estiver aqui. Bruce continuou a desenhar pequenos pontos na folha. Alguns deles eram maiores de acordo com o nível dos cultivadores que ele estava falando. Então ele fez um grande círculo em torno desses pontos enquanto desenhava outros círculos da mesma largura ao seu redor. Estas são as 6 facções da seita Demônio Perseguidor, mas nem todos os seus membros querem se juntar a uma facção. Muitos deles só querem cultivar em paz e não mirar nos preciosos recursos do inventário. Bruce desenhou muitos pontos fora dos círculos. Toda a folha estava cheia de pontos até então. O que é isso? Bruce pegou o papel do chão e apontou para ele. Noah entendeu o que queria ouvir. Aceita. Ele respondeu e Bruce acenou com a cabeça em suas palavras. Exatamente, as facções podem trabalhar em diferentes áreas de interesse e podem ter algum pequeno conflito entre si, mas somos todos membros da mesma seita. O bem da seita sempre virá acima de nossos interesses pessoais.
O papel então pegou fogo, chamas azuis queimadas na mão de Bruce enquanto ele fixava seu olhar em Noah. Lembre-se sempre, se a seita cair, você cai com ela, se a seita brilha, você brilha com ela. Além disso, nunca se esqueça que somos apenas humanos. Os anciãos nas fileiras heróicas podem parecer ausentes, mas eles estão sempre nos observando. Eles esperam ver mais de nós se juntando às suas fileiras onde os verdadeiros assuntos entre os cultivadores se desenrolam. O papel foi completamente queimado pelas chamas azuis, nem mesmo suas cinzas permaneceram na mão de Bruce. Por enquanto, a seita tem mais de 2.000 cultivadores entre o primeiro e o segundo rank, mais de 200 no terceiro rank, e, pelo que pude entender, pelo menos 10 nas fileiras heróicas. Espero me juntar a eles em breve, mas ainda não tenho uma técnica de cultivo adequada que me permita continuar treinando após as tribulações, por isso estou retardando minhas melhorias. Bruce suspirou quando terminou de falar. Técnicas nas fileiras heróicas pareciam difíceis de encontrar até mesmo para um cultivador em uma grande seita como ele. Agora, vamos falar sobre sua situação. Capítulo 362, Delírios. Noah ouviu com interesse. Bruce finalmente ia falar sobre ele. Você é muito estranho, mago rank 3 enquanto é um cultivador no segundo rank, verdadeiramente estranho. Bruce ponderou alto enquanto olhava para Noah. Ele achava difícil acreditar que alguém como ele existia. Você seria geralmente usado como um peão até chegar ao terceiro rank, mas você pode ser considerado já na metade desse nível. Considerando que existem cultivadores de rank 3 que ainda são magos rank 2. Noah acenou com a cabeça. Ele estava ciente de que sua situação era peculiar, uma esfera mental tão forte na idade dele era algo inédito naquele mundo. Eu decidi. Você não pode ser um capitão, mas você ainda pode ser o segundo no comando na equipe para onde eu te mando. Como soa? Bruce sorriu, mas Noah estava confuso. Você não disse que eu estava me juntando ao seu time? Ele respondeu, mas Bruce balançou a cabeça enquanto suprimia uma risada curta. Não. Eu sou o líder da facção. Eu não me junto a missões a menos que eles se preocupem com recursos extremamente importantes para mim ou para a seita. No entanto, tenho 5 capitães que trabalham diretamente sob mim e considero suas equipes como se fossem minhas. Eu costumo enviá-los para invadir os lugares mencionados nos muitos rumores que ouço na superfície. Eu não vou mentir para você, eles muitas vezes voltam de mãos vazias. Então, não só não trabalharei com ele, mas também serei enviado para perseguir rumores que são provavelmente falsos. A irritação de Noah começou a crescer. Ele tinha acabado de relaxar sabendo que ele não teria que trabalhar com a Lison quando ele descobriu isso. Eu vou deixar você escolher para qual ataque participar, porém, você pode ver por si mesmo quais relatórios parecem mais verdadeiros. 3 papéis apareceram em suas mãos e ele entregou-os a Noah. Noah soltou um suspiro de alívio nessa virada de eventos. Se ele tivesse que ser enviado para perseguir rumores, ele poderia pelo menos decidir aqueles que pareciam mais precisos. Um lote de preciosas partes do corpo de bestas mágicas será enviado para a nação Lutra do arquipélago. Rumores dizem que um material de rank 5 estará no navio, mas haverá apenas um cultivador de rank 3 escoltando-o. Isso parece bastante real, um material de rank 5 protegido apenas por um soldado poderoso. Impossível. Noah descartou o primeiro relatório em sua mente, e começou a ler o próximo. Lotes de poções e pílulas do rank 4 serão enviados pela nação papal e chegarão ao arquipélago em 2 dias. Rumores dizem que não haverá guardas em tudo. Isso é ainda mais irreal. Em primeiro lugar, onde alguém encontraria um lote de drogas tão preciosas? Segundo, como eles não poderiam colocar guardas para uma carga tão preciosa? Outra folha foi descartada, deixando Noah com apenas um. Rumores sobre um terreno de herança abaixo do grande redemoinho ao lado do arquipélago. O quê? Isso é ainda mais impossível. Por quanto tempo o arquipélago está sendo habitado? Quantos especialistas investigaram seu terreno? É impossível que um terreno de herança nunca foi descoberto até agora. Noah colocou a terceira folha no chão e levantou a cabeça para olhar para Bruce. Agora eu entendo, ele é o líder de todos esses idiotas. Ele amaldiçoou sua ganância novamente. O sentimento de querer mudar de facção voltou para esses pensamentos. Por que você iria atrás desses? Eles são claramente rumores falsos. Ele decidiu dar voz aos seus pensamentos. Ele realmente não conseguia entender como uma existência poderosa no auge do terceiro posto poderia ser tão cega.
Sim, eles são, mas e se eles eram reais? Obteríamos drogas de rank 4, ou um material de rank 5, ou também poderíamos ser os primeiros a entrar em um terreno de herança. Bruce respondeu, seus olhos brilhavam quando ele pensou sobre todos esses recursos impossíveis. Ele não é um idiota, ele é um otimista. Noah suspirou, sua sorte nunca foi muito boa, então ele estava acostumado a sempre considerar o pior resultado possível em qualquer situação. Bruce era o oposto, ele sabia que esses rumores eram provavelmente falsos, mas ele queria testá-los de qualquer maneira, esperando que um deles fosse real. Não posso ir atrás de recursos reais. Eu trabalho melhor sozinho de qualquer maneira, você só tem que apontar os lugares que eu tenho que invadir. Noah não queria desistir dos recursos porque estava ocupado perseguindo os sonhos de seu líder, ele preferia trabalhar sozinho como sempre fez. Você ganhará 1000 pontos de mérito juntamente com um bônus por cada recurso valioso que você trouxer de volta se você participar de uma dessas missões. Nunca forçarei os membros da minha facção a ir atrás dos meus delírios sem dar-lhes uma boa recompensa. Com essas palavras, os olhos de Noah se iluminaram. 1000 pontos de mérito para um simples ataque. Bônus de acordo com os recursos trazidos de volta. Significa que eu posso decidir se manter algo interessante ou trocá-lo por pontos de mérito. Isso não soa tão ruim com essas condições. Noah ponderou sobre o assunto. Acho que posso ir atrás de fontes mais confiáveis se eu insistir, mas eu só ganharia alguns pontos de mérito e recursos de baixo nível. Não estou considerando que eu compartilharia mais esses recursos entre os outros membros da minha equipe. Com essas missões, em vez disso, pelo menos a parte relativa aos pontos de mérito está coberta. Eu posso apenas acumulá-los e comprar algo no inventário depois. Eu não vou precisar que as missões sejam lucrativas nesse caso. Noah teve que escolher entre um lento, mas constante acúmulo de recursos e uma missão provavelmente infrutífera, mas que deu uma quantidade incrível de pontos de mérito. Agora eu entendo por que os membros desta facção são tão extremos. Eu não sou diferente deles depois de tudo. Noah sorriu quando pensou nisso. Seu olhar foi dos lençóis no chão e ele escolheu um deles. Eu acho que vou atrás do material do rank 5. Eu não acredito que o navio vai tê-lo, mas deve haver pelo menos alguns corpos de bestas mágicas rank 4 para que ele seja guardado por um soldado no terceiro rank. Capítulo 363, Clive. A razão pela qual Noah escolheu ir atrás do material do rank 5 era simples. Era o único relatório que parecia um pouco verídico. Eu realmente não acredito que haverá um material de rank 5, mas talvez haja alguns de rank 4 suficientes para obter um bom lucro. Esses eram seus pensamentos enquanto ele voltava para sua caverna. Bruce o mandou embora depois de ter decidido sua missão. Noah só tinha que esperar novas ordens enquanto isso. O lote de medicamentos do rank 4 é muito irreal. Não só são extremamente difíceis de fabricar, mas também é impossível que um carregamento tão valioso seja desprotegido. Noah pensou no segundo relatório. Em sua mente, o boato era falso ou uma armadilha propositalmente montada pela nação papral. Quanto ao terreno da herança, isso é simplesmente impossível. Noah não sabia muito sobre os motivos da herança, mas ele tinha estado em 2 deles. Eles geralmente foram criados por seres poderosos nas fileiras heróicas. Seria extremamente improvável que eles permanecessem escondidos em ambientes cheios de especialistas. O arquipélago tinha sido habitado por séculos, afinal, muitos cultivadores no posto heróico já tinham investigado sua superfície e até mesmo seu exoesqueleto. Algo tão valioso como um solo de herança não teria escapado de seus olhos. Bruce disse que o navio navegará em 2 dias. Tenho tempo para outra sessão de abertura do Dantian, então me concentrarei em voltar à minha forma máxima. Noah fez exatamente o que pensava. Outra sessão de cultivo foi concluída naquela noite e, com a ajuda das lágrimas da cobra marinha e da mana líquida em seu sistema circulatório, ele foi completamente curado em menos de 24 horas. Um zumbido ressoou em sua esfera mental na noite do segundo dia. Noah pegou seu caderno e acenou internamente quando ouviu a mensagem levada pela marca mental de Bruce. Ele vestia seu habitual roupão preto apertado e seu capuz estava momentaneamente deitado em seu ombro. Ele não precisava cobrir sua identidade dentro da seita, afinal. Sua energia mental varreu o conteúdo de seus anéis espaciais uma última vez. Suas instabilidades e explosões ocultas estavam lá, bem como seus pares de sabres preto e branco. Ele não poderia estar mais pronto. Então,
Ele deixou sua caverna e foi na direção da área residencial dos cultivadores do Rank 3. Quando chegou lá, descobriu que alguns discípulos estavam reunidos em torno de uma caverna. Noah reconheceu alguns de seus rostos da área de treinamento usada para exilar os membros problemáticos de sua facção. Então ele se aproximou deles sem hesitação. Todos no segundo rank. Seu comportamento é bastante surpreendente. Parece que Seta estava certo. Os discípulos em frente à caverna tinham expressões severas e seus olhares revelaram sua densa intenção de batalha. Eles estavam prontos para lutar até a morte, se necessário. Os discípulos notaram Noah e abriram um caminho para ele. Alguns deles até se curvaram à sua vista. Não poderia ser evitado, nem todos os membros da seita tinham visto sua batalha contra Perry, mas rumores sobre sua força já haviam se espalhado pela seita. Perry tinha ido com tudo durante aquela batalha, mas Noah conseguiu derrotá-lo com apenas um feitiço. Isso fez muito além dos cultivadores normais do Rank 2. Esta é a caverna do capitão? Noah perguntou quando ele virou seu olhar para um dos discípulos que tinha se curvado. Sim, o capitão Clive sempre espera que todos os membros de sua equipe se reúnam antes de abrir a entrada e nos informar sobre o plano. O discípulo respondeu educadamente e um leve sorriso apareceu em seu rosto quando viu que Noah acenou com a cabeça para ele. Clive foi um dos capitães diretamente sob Bruce. Ele foi um dos 5 infelizes cultivadores do Rank 3 que perseguiu os delírios de Bruce. Ele foi o único nomeado para o ataque do navio pertencente à nação Ultra, então ele seria o capitão de Noah para essa missão. Minutos se passaram e mais discípulos chegaram em frente à caverna. Noah contava 25 cultivadores do segundo rank quando a entrada da habitação de Clive se abriu. Um homem ligeiramente gordo apareceu em sua visão. Ele tinha longos cabelos brancos penteados em um intrincado rabo de cavalo e longas tranças cinzas como sua barba. Entre, o planejamento não vai demorar muito. Clive falou, esperou que todos os discípulos entrassem antes de fechar a entrada. No entanto, enquanto a multidão passava ao seu lado, ele estendeu a mão para impedir que Noah alcançasse a profundidade da caverna. Capitão? Noah perguntou em confusão. Ele olhou para Clive, esperando por uma resposta. No entanto, Clive ficou em silêncio. Ele simplesmente olhou para Noah com um olhar que revelou sua crescente surpresa. Noah podia sentir que a energia mental de seu capitão estava tentando inspecioná-lo, mas ele parecia muito mais fraco do que os outros cultivadores do Rank 3 quando se tratava do mar de consciência. Noah poderia se proteger completamente desta vez. Nossas esferas mentais devem estar no mesmo nível. Eu não consigo entender muito também. Noah pensou enquanto tentava analisar Clive. Ele parecia na fase gasosa do terceiro rank, mas ele não conseguia entender mais nada. Incrível. Quando o líder me falou de você, pensei que ele estava brincando. Parece que você realmente é um mago rank 3. Como você fez isso? Clive, honestamente perguntou. Parecia que o assunto era realmente importante para ele. Trabalho duro e encontros de sorte. Acho que você sabe que não há atalhos quando se trata de cultivo. Noah mentiu. Sua maior vantagem era que sua mente como transmigrador já estava estável desde sua juventude, levando-o a não ter restrições quando treinava nessa idade. Essa vantagem, no entanto, já havia sumido. Ele tinha alcançado o terceiro rank mais rápido do que qualquer um na história, mas todos na sua idade tinham uma mente completamente formada. Seu trabalho árduo juntamente com sua mente madura só lhe permitiu ter um ponto de partida mais alto. Capítulo 364 – Papéis. Noah queria manter sua identidade como transmigrador em segredo. Em primeiro lugar, ele não tinha como explicar, ele não tinha conhecimento da razão pela qual lhe foi concedida uma segunda vida e foi transportado neste mundo. Segundo, ele não sabia como aqueles ao seu redor reagiriam com tal informação. Ele não sabia se eles acreditariam, mas ele queria evitar se tornar a cobaia de alguma existência poderosa. Era melhor abordar suas rápidas melhorias para os encontros de sorte. Se ele realmente insistir, eu vou apenas revelar os assuntos sobre a herança de sangue, que deve explicar parte do meu poder, pelo menos. Noah pensou enquanto esperava Clive responder. Seu olhar foi abaixado e ele parecia profundamente em pensamento, mas ele logo se recuperou enquanto suspirava alto. Bom para você, eu pensei que você tinha algum tipo de técnica que poderia acelerar o processo. Sempre fui lento com as runas Kezieré. Minha técnica de cultivo ocupa muito do meu tempo livre. Bem, nada que eu possa fazer, eu vou ter que trabalhar mais.
Clive aceitou o resultado dessa conversa facilmente. Noah ficou realmente surpreso que ele não sondava mais. Talvez ele tenha uma baixa tolerância quando se trata de dor. Noah concluiu em sua mente. Ampliar a esfera mental foi um processo lento e doloroso. Não era de admirar que muitos cultivadores mantivessem seu treinamento para o final. Certo, como eu obtenho a quarta runa Kezir? Eu não me sinto bem quando eu sou incapaz de treinar. Noah mentiu quando perguntou sobre a próxima runa. Ele ainda estava ampliando sua mente graças à mana dentro de seu mar de consciência, mas esse ritmo era lento. Não podia se comparar com o método de treinamento número 1, MH. Você pode pedir por ele, mas seu preço é bastante alto. Você pode encontrá-lo no segundo andar do prédio das missões, mas é um dos itens mais caros. Mesmo que só possa ser usado nas fileiras humanas, ele ainda é considerado um recurso nas fileiras heróicas, por isso vai custar-lhe muito. Clive explicou enquanto se dirigia a uma mesa onde os outros discípulos estavam reunidos. Então foi, assim, não admira que eu não poderia encontrá-lo no primeiro andar. Noah era um cultivador de rank 2. Ele nunca tinha subido para o andar mais alto porque as missões para cultivadores de rank 3 eram simplesmente muito difíceis para ele. Seus feitiços alimentados por sua esfera mental permitiram que ele lutasse no mesmo terreno com cultivadores fracos do rank 3, mas suas reservas de energia não poderiam sustentar esse poder por um longo tempo. Eles sempre seriam esgotados diante de seus inimigos. Acho que tenho que acumular pontos de mérito. Entrar para uma facção foi a escolha certa. Esta é a maneira mais rápida de obter o que eu preciso. Noah pensou enquanto seguia Clive até a mesa. Um grande mapa foi colocado sobre ele. Ele representava uma ilha específica do arquipélago. Nosso alvo está em uma doca na ilha 89. Não sabemos sua rota nem a tripulação nela. Na verdade, nem temos certezas sobre os itens que ele contém, mas o líder ouviu um boato sobre um material de rank 5, então ele ordenou um ataque. Clive começou a explicar. Ele nem sequer tentou cobrir a mentalidade ingênua de Bruce enquanto ele resumia a situação. Como não sabemos sua rota, só podemos atacá-la quando estiver ancorada. Temos uma matriz de teletransporte perto de sua posição, mas não é perto o suficiente. Seremos descobertos com certeza. Uma série de sorrisos estranhos e suspiros indefesos se desdobraram na caverna. Os discípulos pareciam acostumados a esse tipo de eventos. Fazemos as coisas habituais. Corremos na direção do navio assim que nos teletransportamos. Atacamos rápido. E então nos separamos para alcançar esses 3 pontos de fuga. Uma vez que você está de volta à seita, reúna-se na área de treinamento da nossa facção para avaliar os ganhos. Não se segure. Mate todos que bloqueiam nosso caminho. Não há muitos soldados lá, mas mais definitivamente virão depois que criarmos tanta comoção. O plano de Clive era simples, uma situação normal de ataque e fuga. A chave do plano era a velocidade com que ele tinha que ser executado. Zashi, que papel você quer? Clive então levantou a cabeça para Noah. Sua equipe já estava acostumada a trabalhar em conjunto, mas Noah era um novo membro. Ele precisava de um papel preciso para se misturar. Sou horrível em lutar junto com outras pessoas. Posso machucá-las inconscientemente se for forçado e contudo. Noah respondeu honestamente. Ele queria que a missão tivesse sucesso e ele não queria prejudicar seus companheiros discípulos. Ele era um membro da seita, afinal. Clive pensou por um tempo antes de encontrar uma solução para esse problema. Você estará na retaguarda então. Seu papel é garantir que todos os seus companheiros discípulos tenham tempo suficiente para escapar após o ataque. Você também poderia ser um corredor, mas seria um desperdício de sua proeza de batalha. Noah mostrou uma expressão confusa com as palavras de Clive. Retaguarda. Isso significa que eu não vou chegar perto dos recursos. Além disso, que tipo de papel é o corredor? Clive notou a expressão de Noah e começou a resolver suas dúvidas. Se você está preocupado com os recursos, não. Toda a equipe tem regras rígidas. Todos os itens roubados serão retirados quando chegarmos à área de treinamento para melhor dividi-los. Também podemos trocar nossos pertences para levar mais deles se estivermos realmente interessados, mas explicarei melhor mais tarde. Você só tem que jurar usando o selo do rosto com chifres que você não vai manter itens roubados escondidos de sua equipe por enquanto. Cada equipe de ataque faz isso antes de uma missão. Noah olhou para os outros discípulos e eles acenaram para ele. Ele ficou feliz que seu papel não influenciou o número de recursos que ele obteria. Quanto aos papéis, eu sou a vanguarda.
Eu vou atacar à frente e sondar a situação, já que eu sou o mais forte na equipe. Os corredores são os mais rápidos entre nós. Seu papel é vasculhar o navio e depois fugir com o saque. Os outros são soldados. Eles têm que manter os guardas ocupados até que os corredores tenham roubado tudo. Está tudo claro. Capítulo 365. Raid. Noah aceitou. Seu papel era bastante perigoso, mas permitiu que ele evitasse o ataque e se juntasse à batalha apenas quando tudo acabasse. Afinal, o navio pertencia à nação Nutra. Noah temia que algo inesperado revelasse sua identidade. A questão sobre o juramento foi resolvida facilmente. Os discípulos tinham apenas para esticar as mãos com a tatuagem com chifres sobre eles e formar um círculo enquanto juravam não roubar nada dos ganhos da missão. As tatuagens ressoaram entre si, um acordo foi formado. Noah não podia deixar de se sentir espantado com quão úteis eram. O mundo do cultivo era duro e impiedoso, não se podia confiar em ninguém. No entanto, com a ajuda do selo da seita, seus membros podiam confiar livremente uns nos outros e concentrar tudo o que tinham em suas missões. Todos foram designados para um papel. Não haverá nenhuma pausa quando nos teletransportarmos. Se você tem algo a acrescentar antes da missão, faça agora. Clive falou, mas ninguém na caverna parecia ter nada a dizer. Perfeito. Vejo você mais tarde na área de treinamento e boa sorte. Clive não perdeu tempo em discursos inspiradores e se moveu diretamente para sair de sua caverna. 26 cultivadores o seguiram. Alguns deles já tinham coberto seus rostos com capuzes ou máscaras. Noah era um deles. Seu capuz, embora não pudesse cobrir a aura fria que ele naturalmente irradiava devido ao seu foco afiado. No entanto, isso não parece afetar os outros discípulos. Suas mentes estavam completamente focadas na missão de entrada. Sua densa intenção de batalha mostrou sua incrível concentração. O grupo seguiu Clive em direção às matrizes ao lado da área residencial. 27 pessoas pisaram em um dos maiores diagramas e esperaram Clive agir. Ele tirou muitos créditos. Dezenas de cristais com o valor de mais de 10.000 créditos foram colocados na formação, alimentando o teletransporte. O cenário mudou bem na frente de seus olhos. A área subterrânea roxa foi substituída por edifícios altos iluminados pelo halo brilhante irradiado do litoral. Clive e Noah foram os primeiros a se recuperar da pressão do teletransporte. Clive varreu a área com os olhos antes de identificar o alvo e apontar para sua direção. Os outros discípulos haviam se recuperado até então. Eles imediatamente foram atrás de Clive, que já havia pulado em direção ao navio que ele havia apontado antes. Noah esperou que todos os superassem antes de persegui-los. Seu trabalho era garantir que nada interferisse na fuga deles. Seria melhor se os guardas não o vissem. 27 figuras com suas características faciais escondidas correram a toda velocidade em direção a um dos muitos navios que ocuparam o cais. Identifiquem-se. Alguns guardas apareceram quando chegaram às docas. Usavam as cores douradas da família Elbas, mas eles só eram cultivadores do rank 2. Eles só podiam recuar quando viram que o grupo da seita demônio perseguidor não tinha a intenção de parar. Clive correu. Seu nível superior de cultivo foi revelado quando ele chegou aos dois guardas em um instante. Eles nem sequer teve tempo de gritar desde que uma linha extremamente fina cortou seus corpos em dois, matando-os no local. Arte marcial sem armas, peculiar. Noah julgou em sua mente quando analisou o ataque de Clive. Clive não usou energia mental, mas apenas mana. Estar no rank 3 permitiu que ele matasse dois cultivadores do segundo rank com apenas uma forma de sua arte marcial. São apenas formigas nos olhos dele. O pico das fileiras humanas parece incrível. Noah mal podia esperar para chegar a esse nível. Apenas estando na fase gasosa do terceiro rank tornou qualquer cultivador praticamente imbatível por aqueles do segundo rank. A diferença de poder era muito maior do que a entre o primeiro e o segundo rank. No entanto, ele foi forçado a reprimir seus pensamentos desde que Clive fez uma curva e dirigiu-se para o navio que correspondia ao seu relatório. Os outros discípulos seguiam-se. Eles pularam no navio quando viram que Clive tinha feito isso. Noah esperou abaixo. Sua energia mental estava fixada no navio, mas ele não sentiu nenhuma presença forte. Clive parecia o mais forte a bordo. O som das batalhas encheu a noite. Os soldados estacionados no navio tentaram revidar o ataque da seita demônio perseguidor, mas eles foram pegos de surpresa e eles estavam em menor números. Mesmo sem olhar diretamente para ele, Noah poderia prever o resultado da batalha. Minutos se passaram.
O barulho causado pelas batalhas na nave nunca parou. Explosões ressoavam de tempos em tempos, eram um sinal de que feitiços estavam sendo usados para lutar. Então, uma figura encapuzada pulou do navio e acenou com a cabeça para Noah antes de correr em uma direção aparentemente aleatória. Depois disso, mais cultivadores encapuzados saltaram do navio, todos eles foram em direções diferentes sem sequer dar uma olhada em Noah. Noah contava os cultivadores em sua mente, ele se concentrava no convés principal quando o número chegou a 26. Ele esperou calmamente, não foi preciso muito para um soldado aparecer em sua vista. Tremor mental. Uma onda de choque dos olhos dele perfurou a mente do infeliz soldado. Ele era apenas um mago de grau 2 e nem mesmo tão forte. Seu mar de consciência quebrou imediatamente após o feitiço de Noah. Ele caiu sem vida do navio, suas mãos foram cortadas por um corte puro antes de aterrissar ao lado de Noah. Não havia nenhum traço de vida em seus olhos surpresos. Noah armazenava os sabres brancos usados em seu anel espacial e mantinha as mãos decepadas dentro de seu roupão. Não fazia sentido deixar os anéis espaciais do soldado lá, afinal. Outro guarda tornou-se visível no convés principal. Ele olhou com uma expressão surpreendente para o cadáver de seu colega e ele queria recuar quando ele notou Noah. No entanto, ele era muito lento. Outro ataque mental foi lançado por Noah, que acertou com sucesso o segundo soldado, matando-o no local. Seu cadáver, porém, permaneceu no navio. Noah não poderia saqueá-lo. Capítulo 366 Decepção. Isso deve ser suficiente. Noah podia sentir que os outros soldados ainda estavam vivos no navio, mas nenhum deles parecia disposto a mostrar seu rosto. Meu último ataque deveria tê-los assustado. Hora de ir. Cerca de 1 minuto se passou desde que o último membro de sua equipe de ataque tinha saído. Não havia razão para esperar mais. Noah se virou e começou a correr na direção de um dos pontos de fuga. A doca está sob ataque. É a colmeia. Vamos para a costa. Os gritos dos reforços das organizações legais podiam ser ouvidos na área. Aumentaram a determinação de Noah em sair assim que pôde. Ondas de choque foram criadas sob seus pés. Ele usou a corrida das sombras, muitas vezes para alcançar o ponto de fuga mais distante marcado no mapa de Clive. Os soldados foram capazes de seguir os rastros de Noah devido ao barulho que ele causou com a ativação de sua arte marcial, mas ele era rápido e tinha começado a escapar no momento certo. Ele chegou à matriz antes que eles pudessem apontar sua posição exata. A matriz de teletransporte estava em um beco escuro atrás de um prédio aparentemente luxuoso. Noah não hesitou em colocar algumas centenas de créditos no chão para ativá-lo. Em poucos segundos, ele estava de volta à área subterrânea familiar. Acabou, correu extremamente bem. Noah soltou um suspiro de alívio ao ver as paredes roxas. Ele poderia relaxar agora que ele estava de volta à seita. Ele baixou o capuz e escolheu uma direção. O ponto de encontro foi na área de treinamento onde os discípulos problemáticos de sua facção foram forçados a ficar. Não demorou muito até que ele chegasse a essa área. A maioria dos discípulos estavam dormindo em cantos perto das paredes, mas um pequeno grupo podia ser visto à distância, formando um círculo enquanto se sentavam no chão. Noah reconheceu os membros de sua equipe e se aproximou deles. Havia um lugar vazio ao lado de Clive que Noah adivinhou que ele tinha mantido propositalmente para ele. Acho que a hierarquia é realmente valorizada aqui. Noah era um segundo no comando do grupo de Clive para que ele pudesse sentar-se ao lado dele. Clive abriu os olhos quando Noah se sentou, sorriu quando o viu tirando duas mãos, ensanguentadas de seu roupão e jogando-as no centro do grupo. E agora? Noah perguntou. Ele não sabia como eles pretendiam compartilhar seus lucros nem o que eles realmente ganharam com a missão. Colocamos todo o saque no centro e dividimos. Você pode solicitar um item desde que não ultrapasse o valor da sua ação. No entanto, se você quiser, mesmo que supere sua parte, você pode adicionar créditos ou outros itens ao centro para compensar isso. Clive respondeu, ele parecia acostumado com esse tipo de prática. E se dois de nós quiserem o mesmo item? Noah questionou. Não era incomum que algo valioso fosse desejado por mais pessoas. Você encontra um acordo. Aqueles que não estão interessados não vão interferir. Noah acenou com as palavras de Clive e levantou-se para tomar de volta as mãos sangrentas do centro do grupo. Então, ele pegou os anéis em seus dedos e inspecionou seu conteúdo antes de esvaziá-los e colocar tudo de volta no centro. O soldado não tinha muito, apenas cerca de 20.000 créditos.
algumas poções, e um pergaminho contendo a terceira runa Kezir. Podemos cobrir as despesas para as matrizes com isso, ótimo. Clive exclamou quando viu a runa. A terceira era bastante comum, mas seu valor ainda era alto. As runas Kezir eram o método de treinamento mais comum e eficaz para o mar de consciência, afinal, todas as organizações precisavam de quantas cópias pudessem. Além disso, as missões das facções não contavam como serviços adequados para a seita. O edifício das missões reembolsaria os créditos gastos para as matrizes apenas se a seita se beneficiasse muito dessas missões. Clive então pegou alguns anéis de seu roupão. Ele tinha lutado na nave e conseguiu saquear algumas de suas vítimas também. O conteúdo dos dispositivos de armazenamento foram logo expostos ao resto da equipe. Mais créditos e poções, uma arma inscrita no primeiro rank, uma no segundo, e uma técnica de cultivo de rank 1, nada mal. Noah pensou enquanto observava o saque. Clive parecia ter matado mais soldados, mas seu saque tinha o mesmo valor do de Noah. Então, foi a vez dos outros discípulos. Créditos e poções empilhados no centro de seu grupo como os anéis dos soldados mortos foram esvaziados. Pergaminhos contendo runas ou técnica de baixo nível raramente apareciam. Por último, os corredores esvaziaram seus anéis. Eles foram os nomeados para roubar o conteúdo da nave. Idealmente, a maioria dos ganhos da missão viria deles. No entanto, todos logo ficaram decepcionados quando viram que seu saque consistia principalmente de cadáveres de animais mágicos do terceiro rank, com apenas algumas partes do corpo pertencentes a criaturas de rank 4. Rumores são apenas rumores, afinal, não havia nem mesmo o cultivador rank 3 mencionado no relatório. Clive suspirou quando ele disse essas palavras. Se eles subtraíssem o custo para a ativação das matrizes, a parte para cada discípulo dificilmente chegaria a 1000 créditos de valor. Alguém está interessado em alguma coisa? Clive perguntou, mas ninguém parecia interessado nesses itens. As partes do corpo das criaturas do rank 4 não são ruins, mas há poucas delas e nem mesmo um corpo completo. Eu prefiro ter pontos de mérito neste momento. Noah analisou o saque e decidiu que era melhor começar a economizar para a quarta runa Kezir em vez de ter materiais que eram apenas vagamente úteis para ele. Bom, vou mandar tudo para a facção de Márcia, exceto os créditos. Primeiro subtraímos aqueles gastos no teletransporte e, em seguida, dividiremos igualmente a soma restante. Ninguém se opôs à conclusão de Clive. Em poucos minutos, os créditos foram divididos igualmente entre o grupo. Terminamos por enquanto. Voltem para suas cavernas. Vou notificá-lo quando o líder ouvir outro rumor irreal. Pequenas risadas ressoadas na área de treinamento. O grupo de ataque se dividiu e seus membros voltaram às suas respectivas habitações para descansar. Capítulo 367. Sarah. A vida de Noah tornou-se pacífica por um tempo. Não havia outras missões que exigissem sua presença e ele preferia esperar pelas de Bruce em vez de escolher as do prédio das missões. O número de pontos de mérito concedidos por serviços para sua facção superado por uma grande margem aqueles dados pela seita na missão normal. Noah pensou que era melhor esperar por outro rumor irrealista para chegar aos ouvidos de Bruce em vez de ameaçar soldados por um dia inteiro. No entanto, a abertura do Dantian ocupava apenas 2 dias por semana e sua esfera mental aumentava de forma autônoma, então Noah se viu com muito mais tempo livre do que o necessário. Ele não estava acostumado com isso, ele sempre tentava aproveitar ao máximo seus dias, mas seus centros de poder já estavam melhorando e havia um limite para o quanto ele poderia melhorar em imbuir seu significado dentro da mana. Ele precisaria forjar para ver se os efeitos refletiam seu significado pretendido. No entanto, ele não tinha materiais nem queria comprá-los. Ele estava economizando para a quarta runa Kezir e ele preferia usar seus pontos de mérito para comprar feitiços ou artes marciais em vez de usá-los para acumular recursos que ele poderia caçar, sozinho. É por isso que ele começou a se juntar às sessões de jogo dos discípulos de sua facção na área de treinamento. Ele era um mago do terceiro rank. Sua vantagem contra os outros discípulos era simplesmente muito grande para que ele muitas vezes ganhasse. Par. Noah falou por último quando os dados sob um copo colocado de cabeça para baixo no chão pararam de rolar. Caramba, que merda. Zashi, eu odeio essa regra que você tem que ser o último a falar. Calhe a boca, é impossível jogar de outra forma, todos escolheriam o que ele escolheu. Um dos discípulos que tinha escolhido até repreendeu outro cultivador.
Uma vez que a esfera mental de Noah era tão poderosa, ele podia prever com quase certeza o resultado dos dados pelos sons que fazia enquanto rolava. Noah só precisou de alguns jogos para se acostumar com essa prática. Ele se tornou quase imbatível depois disso. Esses caras, não é tão difícil. Eles poderiam facilmente aprender a fazê-lo também. Noah suspirou em sua mente quando viu que os discípulos ao seu redor tinham começado outra discussão. Ele não sabia quando, mas ele tinha se acostumado com essa visão. Algumas semanas já haviam passado após sua missão com a equipe de Clive e ele passou a maior parte desse tempo na área de treinamento. Afinal, os discípulos apostavam créditos, Noah não se importava de tomá-los. Os discípulos tinham inicialmente ficado felizes por ele ter se juntado ao seu grupo de jogo, mas logo descobriram que suas finanças só podiam diminuir quando Noah estava por perto. As queixas começaram a se acumular e regras específicas para Noah foram criadas por causa disso. Acho que precisamos adicionar outra desvantagem ao Zashi, fazê-lo pagar mais não o afeta. Um dos discípulos sugeriu isso e os outros imediatamente concordaram com ele. Você sabe que você pode apenas ouvir o som dos dados. Vocês são todos magos do segundo rank, você pode fazer algo tão simples. Noah reclamou. Ele não se importava com as regras adicionais para sua presença, mas ele não podia deixar de se preocupar com a estupidez de seus companheiros discípulos. Nós sabemos. No entanto, se aprendermos a fazer isso, nos encontraríamos incapazes de desfrutar mais do jogo, teríamos que encontrar outro jogo. Um dos discípulos respondeu e Noah só podia encolher os ombros com essas palavras. Eles estavam gastando tempo dessa forma apenas para aliviar seu estresse. As poucas centenas de créditos que eles perderam não podiam se comparar com a perda de seu hobby. Noah não reclamou mais. Ele estava feliz desde que seus créditos aumentassem. Eu acho que encontrei. Zashi, vire-se e cubra seus ouvidos, vamos ver se isso funciona. Os outros discípulos pareciam concordar com essa ideia, então Noah simplesmente se virou e colocou a palma de suas mãos sobre seus ouvidos. Isso não fez basicamente nenhuma diferença em sua mente. Suas ondas mentais foram suficientes para fazê-lo entender tudo o que estava acontecendo pelas costas. Ou eles estão muito bêbados para perceber que isso não vai fazer nenhuma diferença ou eles simplesmente não se importam. Oh bem, sua perda. O som de um dado atingindo a superfície do copo enquanto ele rolava podia ser claramente ouvido por ele. Noah deduziu o resultado dessa rodada já. O lote de pílulas e poções do rank 4 foi um rumor falso também. O grupo de Davi voltou de mãos vazias. Noah pensou enquanto esperava os dados pararem de rolar. Davi era outro cultivador do rank 3 que, como Clive, trabalhou diretamente com Bruce. Todos, na facção pareciam saber sobre o caráter de Bruce. Eles sempre comparavam os rumores de que eles foram enviados para investigar com a verdade do assunto. No momento, a equipe de Davi tem sido a mais infeliz. Eles só encontraram um monte de comida e vinho de baixa qualidade. Não havia um único recurso naquele navio. Um boato levou a suprimentos, enquanto outro levou alguns materiais do quarto. Hank, o membro da facção dos ladrões, é claro, apostou em quem teve os melhores ganhos. No entanto, a última equipe ainda não tinha retornado, então um vencedor não tinha sido decidido. Ímpar. Noah falou quando soube que todos atrás dele tinham feito suas apostas. Oh, vamos lá. Zashi, por que você aprendeu a fazer algo assim? Estraga toda a diversão. Acho que terminei por hoje, perdi demais. Os créditos em jogo foram divididos entre os vencedores e Noah encheu algumas xícaras com seu estoque do vinho de Vor antes que os discípulos pudessem se levantar. Oh! O vinho do Zashi voltou. Já se passaram 5 dias desde que eu provei. Eu não tenho muito dele sobrando, desfrutem destes poucos copos por enquanto. Noah respondeu aos elogios animados dos outros ao seu redor antes de sua atenção ser atraída pelo súbito aparecimento de uma figura ensanguentada na entrada da área de treinamento. Os outros cultivadores se viraram na direção de seu olhar e ficaram surpresos ao ver a figura coberta de sangue que estava mancando em direção a eles. Essa é Sarah. Um dos discípulos exclamou e Noah identificou a mulher coberta de sangue como o capitão da equipe enviada para investigar o solo da herança. Capítulo 368 – Controle. Sarah parecia gravemente ferida. Ela mal conseguia andar, mas continuava mantendo o olhar fixo em direção à profundidade da área de treinamento. Se chame Bruce.
Suas palavras suaves só podiam ser ouvidas por Noah quando ela continuou a mancar em sua direção. Noah agiu quase instintivamente. Ele ativou o feitiço, teletransporte. Teletransportou-se ao lado dela, onde lhe apoiou com seu corpo. Ele era o cultivador com o mais alto status na área de treinamento naquele momento. Era normal para ele ser o primeiro a reagir naquela cena. Sarah caiu sobre ele. Sua força deixou assim que ela teve o apoio de Noah, mas ela conseguiu fazer uma última alegação antes de desmaiar. Traga-me para Bruce. O silêncio reinou na área de treinamento. Noah inspecionou seu corpo apenas para descobrir que seus ferimentos eram bastante graves. Até mesmo seu Dantian parecia estar ferido. Um caderno apareceu em suas mãos. Ele rapidamente encontrou a marca mental de Seth e enviou uma mensagem antes de levantar Sarah com as duas mãos. Informe Roy, eu vou levá-la ao líder. Noah ordenou antes de caminhar para o final da área de treinamento. Ele nem sequer olhou para os outros discípulos enquanto ele corria em direção à caverna de Bruce. Ele levou apenas alguns minutos para chegar na área onde gotas de mana se acumularam na superfície das paredes roxas. Ele poderia ter chegado mais rápido, mas ele estava preocupado que sua velocidade pioraria os ferimentos de Sarah. Ele chutou na entrada da caverna de Bruce algumas vezes. Interrompendo um cultivador durante seu treinamento pode ser perigoso, mas isso parecia uma emergência. Quem? Um grito alto ressoou da caverna. Bruce interrompeu a tempo quando sua energia mental varreu as duas pessoas para fora. A entrada se abriu. Bruce viu como Noah tinha os olhos fechados e suas sobrancelhas tricotadas. Ele tinha protegido Sarah do grito do líder, mas deixou sua esfera mental desprotegida. Seu mar de consciência ainda estava tremendo quando Bruce saiu de sua caverna. Você realmente precisa aprender a se controlar. Ela nunca teria sido capaz de suportar sua pressão em sua condição. Noah reclamou enquanto ele lentamente abria os olhos. As palavras de Bruce sozinha não eram suficientes para feri-lo, mas ainda geravam ondas de dor quando ele não protegia sua mente. Bruce, no entanto, estava sem palavras. Seu olhar estava fixo em Sarah e uma expressão conflituosa apareceu em seu rosto. Ele levantou a mão em direção a ela, mas então ele a retirou e apontou para sua cama dentro da caverna. Ele parecia assustado até mesmo para falar nessa situação. Ele está com medo de machucá-la devido à sua falta de controle. Noah viu que Bruce estava fazendo o seu melhor para se controlar. Seus olhos não podiam deixar Sarah, mas sua mente forçou seu corpo a ficar longe. Noah trouxe Sarah às pressas para dentro da caverna. Ele a colocou na cama e inspecionou sua condição novamente. Seu corpo parecia à beira de desmoronar. A maioria de seus ossos foram quebrados e muitos de seus órgãos foram feridos. Até mesmo seu Dantian parecia danificado. O que aconteceu? Bruce falou. Suas palavras eram mais suaves que a água. Noah ficou surpreso ao descobrir que nenhuma pressão foi exalada por eles. Eu não sei. Ela apareceu na área de treinamento assim. Ela só foi capaz de dizer seu nome antes de desmaiar. Noah resumiu os eventos anteriores. Bruce acenou com a cabeça e se aproximou dela. Esticou a mão esquerda em direção ao rosto dela enquanto o direito se fechava no braço esquerdo. O aperto era tão apertado que quase nenhum sangue foi capaz de alcançar as extremidades da mão esquerda. No entanto, ele foi capaz de acariciar seu rosto com segurança assim. Noah entendeu pela feição irradiada por esse gesto de que sua relação não era uma simples líder-capitã. Você quer que eu vá embora? Noah perguntou se Bruce queria ficar sozinho com ela. Não. Eu preciso me esforçar até o limite para me controlar. Se algo acontecer, eu tenho medo de não ser capaz de tocá-la. Bruce disse enquanto apertava a cabeça e retrai a mão. A condição de Sarah não era estável. Se algo acontecesse, Bruce só a machucaria com seu controle escasso. Você fez o bem. Parece que você não é tão ruim como os relatórios dizem. Bruce falou enquanto pegava um caderno de seu anel espacial. Mensagens eram enviadas para muitas impressões mentais enquanto navegava por suas páginas. Noah não respondeu. Ele sabia que não era uma boa pessoa. Ele tinha percebido isso há muito tempo. No entanto, isso não significa que ele não podia sentir afeto por alguém ou que ele não sabia qual era a ação boa. Sua vida sempre esteve à beira de uma faca, um erro e ele teria perdido tudo. Ele estava acostumado a destruir tudo que se opunha a ele. Além disso, todas as organizações no passado sempre tentaram explorá-lo. Foi apenas no país da Odrea com o carinho de Nina que ele foi capaz de relaxar um pouco. No entanto, ele ainda era um estranho no país de Odrea. Ele nunca tinha se misturado muito.
A situação com a seita Demônio Perseguidor, no entanto, era totalmente diferente. Ele era um discípulo adequado e a maioria de seus membros eram cultivadores com uma atitude semelhante à dele. Noah ainda estava longe de sentir que pertencia à seita, mas ele tinha uma imagem clara de seu papel em sua mente. Ele sabia que seria capitão mais cedo ou mais tarde, mesmo sendo um lobo solitário. Ele teve que fazer o seu melhor para não se isolar. Eu só fiz o que parecia certo. No final, Noah respondeu com sinceridade. Bruce acenou com a cabeça e não falou novamente. Os dois ficaram em silêncio com seus olhares fixos na mulher ferida na cama. Então, Bruce abriu a porta de seu quarto. Noah virou-se para ver que Seth e Byron estavam correndo às pressas em direção à caverna. Droga, para onde você a mandou? Parece que uma montanha caiu sobre ela. Byron gritou antes de tirar um pedaço de vidro de seu anel espacial. Ele cuidadosamente inspecionou seu corpo através dele. Ele continuou balançando a cabeça como ele fez isso. Capítulo 369, Acordada. Minutos se passaram. Byron murmurava às vezes quando ele alcançava uma parte particularmente ferida do corpo de Sarah e ele permanecia muito cauteloso quando ele chegava em sua cintura baixa. O olhar de Bruce nunca deixou Sarah. Sua preocupação podia ser vista de sua expressão ansiosa. Seth e Noah ficaram imóveis. Seth estava de olho em Byron. Ele inspecionou seus movimentos como se tentasse aprender algo enquanto Noah frequentemente dava uma olhada nas expressões daqueles na caverna. Então, Byron guardou a lente em seu anel espacial e soltou um suspiro enquanto levantava a cabeça em direção a Bruce. Quão ruim é? A preocupação de Bruce imediatamente aumentou quando ele viu aquele gesto. Suas palavras carregavam toda a pressão que sua esfera mental era capaz. Ele tinha esquecido completamente de se conter nessa situação. Felizmente para Sarah, Seth estava pronto para atuar. Camadas de energia mental foram condensadas ao redor de seu corpo. Seth conseguiu protegê-la do ataque involuntário de Bruce. Acalme-se, ela sobreviverá. Byron bufou antes de dizer essas palavras. Parecia que a incapacidade de Bruce de controlar-se o irritava. Seu corpo pode ser facilmente curado agora que ela está na seita. O único problema é seu Dantian. Byron continuou com seu diagnóstico. Ele olhou novamente para sua cintura baixa antes de falar novamente. Ela estressou demais seu centro de poder e ela provavelmente já estava ferida quando ela fez isso. Não há muito que eu possa fazer sobre isso. Só o tempo vai nos dizer se a lesão é permanente. Noah ouviu suas palavras e entendeu. A jornada de cultivo de Sarah provavelmente tinha acabado. Os cultivadores tiveram uma vida longa, mas os ferimentos nos centros de poder levaram muito tempo para cicatrizar. Além disso, quanto mais velho alguém era, mais difícil era melhorar. Um idoso teria dificuldade em alcançar o segundo rank do Dantian. Noah não sabia a idade real de Sarah, mas ele adivinhou que se sua lesão fosse grave, poderia até levar décadas para curar. Eu entendo, obrigado, Byron. Deixe a parte do Dantian para mim. Apenas se concentre em estabilizar sua condição. Bruce se lembrou de segurar aquela vez. Preciso despila para aplicar a poção. Byron falou e Bruce voltou seu olhar para Seth e Noah. O significado por trás desse gesto era bastante óbvio. Seth e Noah se curvaram antes de se virarem para sair. A entrada da caverna se abriu e fechou em poucos segundos. Seth soltou um suspiro quando eles estavam fora. Ele começou a massagear suas têmporas enquanto ele caía fundo no pensamento. Noah, por outro lado, estava interessado no que tinha acontecido com Sarah. O que eles encontraram sob o grande redemoinho. Sarah é uma cultivadora de rank 3. Bestas mágicas normais não seriam capazes de machucá-la tão mal. O grande redemoinho era um local desenhado em seu mapa do arquipélago coral, mas Noah nunca tinha se interessado nele. O redemoinho era uma zona de perigo onde muitas bestas mágicas estavam reunidas, mas essa não era sua característica mais perigosa. O mar naquela zona era áspero, havia correntes marinhas tão fortes que até cultivadores com um corpo de rank 4 teriam problemas para se opor. Apenas animais mágicos marinhos com sua habilidade de natação inata poderiam habitar aquele lugar. No entanto, ela deve ter sido preparada para exploração. É difícil acreditar que ela não estava pronta para as correntes marinhas. Sarah era capitã, tinha uma equipe. Noah não mencionou isso porque, vendo a situação em que ela acabou, ele já estava adivinhando o pior resultado possível. Se não foram as bestas mágicas nem o ambiente naturalmente perigoso, então o que causou seus ferimentos? O boato que ela foi enviada para investigar falava de um terreno de herança,
Mas Noah ainda estava em dúvida sobre isso. Muitos especialistas viveram no arquipélago ao longo dos anos. O grande redemoinho já havia sido explorado há muito tempo e tinha sido rotulado como uma zona de perigo simples. Foi uma armadilha. Rumores devem vir de algum lugar. Talvez algum inimigo da seita estava ciente da personalidade de Bruce e decidiu vazar um rumor falso de propósito. Noah chegou a essa conclusão em sua mente, que parecia a explicação mais plausível. É tão ruim assim? Uma voz familiar chegou aos ouvidos de Noah. Ele levantou a cabeça apenas para ver que Roy tinha chegado ao final da área de treinamento. Noah não respondeu, mas Seth acenou com a cabeça. Ele explicou brevemente a situação para ele, sem omitir a parte sobre o conteúdo do boato. Então foi assim. Roy suspirou quando Seth terminou de explicar. Oli disse que suas fontes não sabiam nada sobre uma armadilha. Este assunto não tem relação com as facções legais. Seth continuou a explicar. Sua declaração negou a hipótese de Noah. Apenas uma opção permaneceu em sua mente. Foi realmente um terreno de herança. Como isso é possível? Noah expressou seu espanto. Ele realmente não conseguia entender como algo assim tinha permanecido escondido por tanto tempo. Não temos certeza. É melhor esperar que Sarah acorde e ouça seu relatório. As palavras de Seth estavam no ponto. Era inútil fazer conjecturas quando tinham uma testemunha viva com eles. Noah acenou com a cabeça e sentou-se no chão. Ele não sabia quanto tempo levaria para Sarah acordar, mas ele queria ouvir o relatório dela. Afinal, um possível terreno da herança era uma chance incrível. Noah esteve em 2 deles, mas ela nunca tinha sido capaz de obter a herança completa dessas dimensões separadas. O trovão excêntrico queria um herdeiro com aptidão para o trovão, mesmo que Noah tivesse ganho muito com ele, que ainda não pudesse se comparar com a herança completa. Quanto à herança real, seu poder era muito pequeno naquela época e a maioria de seus ganhos teria ido para a família Elbas de qualquer maneira. Aposto que June é extremamente rica agora. Droga, eu tenho tanta inveja. Justo quando ele estava prestes a cair, fundo em suas memórias, a entrada da caverna se abriu. Lá dentro, Bruce podia ser visto deitado na cama ao lado de Sarah. Ela sorriu amargamente quando ela permitiu que o grande homem para mantê-la em seu abraço. Byron levantou-se. Ele estava suando e um pouco pálido, mas ele ainda gesticulava para que eles vierem para perto dele. Entrem, aposto que vocês querem ouvir a história dela. Capítulo 370, Dimensão Separada. Roy, Seth e Noah entraram na caverna. Sua entrada se fechou atrás de suas costas quando chegaram à cama onde Sarah e Bruce estavam deitados. Você deve ser o novo membro da nossa facção. Obrigado por me trazer a Bruce e por me defender de sua imprudência. Sarah agradeceu Noah. Sua voz era suave e fraca, mas sua condição parecia um pouco estável, pelo menos. Noah fez um pequeno arco. Ele não sentiu que tinha feito nada especial. O que aconteceu sob o grande redemoinho? Onde estão os outros membros da sua equipe? Roy perguntou. A expressão de Sarah ficou azeda quando sua equipe foi mencionada. Eles estão mortos. Eu era a única capaz de sobreviver nessa confusão. Seth suspirou enquanto Bruce acariciava seu cabelo suavemente. Eles sabiam quantos discípulos sua equipe tinha. Eles não podiam deixar de se sentir mal com suas perdas. Conte-nos tudo. Vou reportar diretamente o assunto à minha mãe depois. Roy falou novamente. Seu status como filho de uma anciã nas fileiras heróicas era o mais alto da caverna. Além disso, muitos cultivadores do Rank 2 foram perdidos. Não era apenas um problema de facção, mas toda a seita demônio perseguidor. Não era o momento de se preocupar com as diferentes facções. Sim, me dê um momento para organizar meus pensamentos. Sarah respondeu antes de cair fundo no pensamento. Noah pegou um pote de vinho de Vor e entregou a ela. Ela sorriu quando viu isso e seu sorriso só aumentou depois que ela tomou um leve gole. O vinho de Vor tinha grandes propriedades entorpecentes. Ajudou Sarah a acalmar sua mente confusa. Obrigado. Ela agradeceu a Noah novamente depois de devolver o frasco. Noah cuidadosamente guardou de volta em seu anel espacial enquanto ele esperava por seu relatório. Chegamos ao grande redemoinho há 2 semanas. Era noite, mas ainda decidimos atravessar suas correntes. A rota que seguimos foi a mais segura. Muitos dos cultivadores da minha equipe tinham uma aptidão para a água, então era muito fácil alcançar sua profundidade. Sarah começou a explicar os eventos no redemoinho. Todos na caverna ficaram em silêncio, focados em sua história. A informação sobre a direção das correntes é renomada.
Eu até tinha um mapa que retratava seu comportamento de acordo com a época. Era impossível para nós nos perdermos dentro delas. Sarah pegou um pequeno pergaminho como prova de suas palavras. Seth pegou e acenou com a cabeça quando viu seu conteúdo. O pergaminho foi então passado para um outro na caverna. Noah podia ver que os intrincados padrões das correntes marinhas foram claramente relatados no mapa quando o pergaminho chegou a ele. Este mapa até afirma a força de cada corrente. É como eu suspeitei, o arquipélago tem sido investigado profundamente ao longo dos anos. O pergaminho só confirmou a suspeita de Noah. Muitos especialistas exploraram o conteúdo do arquipélago. Algo inesperado não poderia acontecer. No entanto, algo inesperado tinha acontecido, o que o deixou ainda mais confuso. As profundezas do redemoinho são muitas vezes a sua parte mais calma. Esperávamos encontrar um grande número de animais mágicos lá, mas só encontramos outra corrente marinha. Isso é impossível. O comportamento do redemoinho tem sido estudado por gerações. Aqueles que caçam animais mágicos naquela área nunca relataram uma corrente marinha lá. Roy falou, mas Sarah só poderia revelar uma expressão amarga antes de continuar a falar. Isso é o que eu pensei também. Eu me informei antes de entrar nele e essa visão me surpreendeu. No entanto, essa corrente marinha era fraca, não era nada perigosa, então escolhi explorá-la. O discurso de Sarah estava chegando ao seu ponto crucial. Ninguém se atreveu a falar naquele momento. A água na correnteza estava quente. Até pensamos em dispersar a camada protetora ao redor da nossa equipe e nadar através dela. Nunca esperávamos que a situação se tornasse tão perigosa. Sarah deu voz às suas memórias. Sua expressão só poderia se tornar mais amarga quando ela se lembrava dos pensamentos que ela tinha naquela época. Continuamos caminhando sobre a corrente quente. A água era tão densa que nem precisávamos de feitiços adicionais para nos ajudar no processo. No entanto, em algum momento aleatório, começamos a cair. Ela parou de falar para tossir algumas vezes. Bruce prontamente lhe deu um pouco de água para que ela pudesse continuar sua história. Não havia nenhuma indicação nem mudança na mana ao nosso redor. Simplesmente perdemos nossa posição quando chegamos a uma certa profundidade. A água desapareceu quando caímos e uma grande estrutura subaquática apareceu à nossa vista. Parecia um labirinto de algum tipo, mas não posso dizer mais porque nunca entramos nela. Ela está nos dizendo que a água de repente desapareceu à medida que eles se aprofundavam. Isso é impossível, a menos que... A mente de Noah classificou as palavras de Sarah a toda velocidade. Parecia haver apenas uma explicação para esses eventos. Dimensão separada. Esse pensamento atingiu todos os cultivadores da sala. Seus olhos se arregalaram quando chegaram a essa conclusão, mas eles não se atreveram a dar voz à sua surpresa, já que a história de Sarah não tinha acabado. Nos encontramos em uma passagem marrom escura, tinha 40 metros de tamanho e estava conectada diretamente à estrutura no final. Havia apenas o mar escuro do outro lado e até o teto representava a correnteza que estávamos atravessando antes. De uma vez, eu sabia que eu estava em uma dimensão separada. Sarah levantou a mão quando viu que Roy ia perguntar algo. Eu não tenho ideia porque ninguém foi capaz de encontrá-lo antes. É como se tivesse aparecido do nada. Roy suprimiu sua pergunta depois de ouvir as palavras de Sarah. Ele sabia que ela não estava ciente da razão por trás das mudanças no redemoinho, mas ele se viu incapaz de conter sua curiosidade. Não parecia haver uma saída daquele lugar, então decidimos caminhar em direção à estrutura no final da passagem. Tudo parecia bastante comum por um tempo, com exceção de que o espaço parecia esticado. Levamos uma semana para nos aproximarmos da estrutura, mas foi nesse momento que fomos atacados. Atacado por quem? Bruce não conseguia mais se suprimir quando ouviu falar de um agressor e pediu à mulher em seu abraço essa pergunta. Por dragões.